E a gente sempre acompanha as mudanças que a pandemia causou na vida de todo mundo, inclusive dos domésticos, por exemplo. A categoria perdeu 1,5 milhão de empregos durante a pandemia e tem muita gente tentando voltar ao trabalho com segurança. Antes da pandemia, a Adriana tinha uma agenda bem cheia. Ela costumava fazer em média 10 faxinas por semana, mas com o aumento do número de casos de coronavírus dia após dia, muitas famílias optaram por dispensar o serviço dela. No começo foi mesmo, em março eu fazia 2 casas por dia. Daí, de repente, foi acabando tudo, né? E foi ficando 2, 3. Aí chegou um dia que todo mundo mandou mensagem falando que não era para ir. Foi bem quando fechou tudo, né? Ela até tentava negociar, mas as desculpas eram sempre as mesmas. O receio era pegar ônibus, querer pegar ônibus e ia ficar no meio de muitas pessoas e as famílias muitos têm criança pequena, né? Então tinha esse medo, né? O tempo foi passando e, sem outra fonte de renda, a alternativa era tentar reverter a situação. A Adriana então passou a fazer contato com as famílias, sugerindo pelo menos reduzir os dias trabalhados. Ela conta que ainda não voltou ao normal, mas os serviços estão começando a reaparecer. Daí depois eu comecei a mandar mensagem para minhas patroas, né? Falando, olha, eu preciso voltar porque eu não tenho outra renda, eu preciso trabalhar, mas eu estou me cuidando. E daí eu fui voltando aos poucos, né? O trabalho doméstico está entre os setores mais atingidos economicamente pela pandemia da Covid-19. O medo da contaminação pelo vírus pode ter sido determinante para a dispensa da empregada doméstica de muitos lares brasileiros. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos e na pandemia pelo menos 25% deles foram dispensados. A crise financeira está entre as principais justificativas. A Maria Tereza optou por manter a Adriana trabalhando para a família, o que no início causou algumas incertezas. Nós conversamos que em qualquer situação de que alguém, né, tanto na minha casa quanto na casa dela, apresentasse qualquer tipo de sintomas, ela não viria, né, por conta da família dela ou não viria por conta da minha família para que a gente pudesse tomar todos os cuidados necessários. E isso foi um combinado que deu muito certo. Funcionária pública, a Maria Tereza viu os gastos da casa aumentarem em média de 30%. Ela está trabalhando em home office, o que tornou a presença de uma auxiliar para os afazeres da casa indispensável. Das 3 vezes por semana que a Adriana trabalhava para ela, se reduziram para um único dia. Quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que eu me preocupei era em manter o salário da dona Adriana. Por quê? Eu sei que ela não trabalha de carteira assinada, então ela não tem outra fonte de renda. Se ela não trabalhar, ela não vai ganhar, né? Além do contexto da pandemia, do contexto de uma doença desconhecida, ela também estava lidando com a perspectiva de como que eu vou ficar sem trabalhar, como que eu vou honrar com as minhas contas, né? E ela também tem uma filha pequena. Então, eu pensei em não deixar ela na mão. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem alimento da minha filha, né? E o aluguel não espera, as contas também não, né? Então, eu tive que ir me virando, né?